partir de hoje você confere aqui no Canal Rural uma série especial de programas sobre qualidade do grão. No Técnica Rural, nosso foco será sobre um inseto que tem sido a principal praga da cultura da soja no Brasil, o percevejo. Nesta edição, você vai conhecer os principais exemplares e aprender a identificar os inimigos e os amigos da produção. Fique com a gente, o Técnica Rural está começando. A qualidade do grão é o que todo produtor busca. Afinal, garantir produto sadio, com peso adequado e sem imperfeições é o objetivo de quem planta. No caso da soja, um inimigo vem ano após ano, causando milhões de reais em prejuízos em todas as regiões produtoras do país. Muitas vezes, o produtor já inclui essa perda no seu cálculo como algo inevitável. Mas, utilizando técnicas adequadas, monitorando e utilizando inseticidas na hora certa, é possível controlar o temido percevejo. O principal problema deste inseto é que ele ataca a vagem formada, utilizando um aparelho bucal poderoso e projetado para furar a casca, penetra o grão da soja, provocando imperfeições e perda de peso. Mas é preciso tomar cuidado. Nem todos os percevejos são problemáticos para o produtor. Alguns são amigos da plantação, pois se alimentam de insetos praga. Por isso, numa visão de produção mais sustentável, é necessário conhecer as principais espécies para garantir um manejo químico apenas quando realmente é necessário. E é isso que vamos ver a partir de agora. Fomos até a Embrapa Soja, em Londrina, no Paraná. O centro é referência na pesquisa e transferência de tecnologia na cultura. E os trabalhos em torno do percevejo se transformaram em orientações e recomendações técnicas oficiais para o controle da praga. Existem milhares de espécies de percevejo no mundo. São insetos que habitam o planeta há séculos. Os percevejos são um grupo de várias espécies de insetos sugadores que atacam diversas culturas, soja, milho, algodão, enfim, outras culturas que tradicionalmente não são problemas e que têm sido problemas para percevejo nos últimos tempos. Então, é um percevejo, o principal problema dele, pelo menos na cultura da soja, está relacionado à forma de ataque dele, né? Ele ataca então o grão e a vagem, e é o que no final das contas o agricultor colhe. Então a importância do percevejo no sistema soja é por conta de que ele causa um dano direto, né? Diretamente naquilo que o agricultor colhe. Agora, na cultura do milho, ele ataca na fase inicial, quando o milho ainda está se estabelecendo, nos primeiros 20 a 30 dias, e pode prejudicar a correta formação da planta de milho. Enfim, dependendo da cultura, feijão é semelhante à cultura da soja, então dependendo da cultura tem uma importância maior ou menor e tem um contexto de inserção dos percevejos como praga. Desde que a cultura da soja se adaptou no Brasil, passou a fazer do grão dourado seu principal alimento. Os percevejos possivelmente estejam no Brasil, nas diferentes regiões do Brasil, já há muito tempo antes da introdução da soja. É importante considerar que a soja é uma cultura exótica, né? Não é nativa do Brasil. E quando ela foi introduzida, houve e ainda ocorre esse processo de adaptação da praga a essa cultura que a cada dia mais aumenta a sua área cultivada. Então, a expressão e a pressão para que ocorra essa adaptação da praga à cultura da soja, ela é contínua. Então, no início, nos primeiros anos, se tinha uma diversidade de pragas menor, né, ou uma diversidade até bem diferente do que se tem atualmente de pragas e mesmo de inimigos naturais. Qual o dano que pode chegar o percevejo a causar numa lavoura de soja se não tiver controle? A gente estima que seja algo como 10 a 20%. É óbvio que em algumas regiões sequer é necessário o controle do percevejo. Em outras regiões a intensidade é tão grande que requer cerca de 4 pulverizações durante toda a safra para manejo dessa praga. Então há uma diversidade, uma variedade muito grande com relação à intensidade de ataque de uma região para outra. Mas, então, de um modo geral, 10 a 20% é a perda se não tiver nenhum tipo de controle
que os percevejos podem causar na cultura da soja. O percevejo, cujas principais espécies presentes no Brasil nós vamos ver no segundo bloco, está espalhado pelo país nas principais regiões produtoras. O pesquisador da Embrapa Soja, Samuel Roja, explica que o bichinho gosta de calor. O ataque do percevejo é mais intenso, principalmente nas regiões mais quentes, por conta de que os insetos, de modo geral, eles são regulados pela temperatura. Então, temperaturas mais altas favorecem o desenvolvimento de maior número de ciclos ao longo de um ano, né? E também favorecem a reprodução e favorecem a intensidade de ataque dessa praga, né? Então, por exemplo, no Paraná, as regiões onde ocorre o ataque mais intenso de percevejo são regiões mais baixas e regiões mais quentes, né? Assim como Campo Mourão, Cascavel, Toledo. Se for pegar regiões mais frias, como é o caso de Guarapuava, que é uma região mais alta, né, a intensidade de ataque de percevejo é muito baixa. Como acontece com qualquer ser vivo, o percevejo também foi se adaptando à cultura da soja. Com relação a percevejos, a principal praga no início do cultivo da soja era o percevejo verde, né, que chama Neisara viridula. Hoje ele tem uma ocorrência bastante restrita e não é o principal percevejo praga, né? Então, atualmente, o percevejo marrom, né, é o percevejo que predomina na maior parte das lavouras de soja do Brasil. Então, esse processo foi realmente um processo de adaptação. E hoje, o percevejo marrom é o que se mostra mais adaptado ao sistema de cultivo da soja, com relação às cultivares que são utilizadas, ao manejo fitossanitário que era utilizado, à época de semeadura, enfim. Toda a característica, né, da produção de soja, esse percevejo ele tem se adaptado e por isso que o percevejo marrom tem sido o mais frequente atualmente. Atualmente, o percevejo que vem causando mais prejuízos à soja é o percevejo marrom. A preferência dele, o alimento mais nutritivo, é a vagem e o grão. Mas como o inseto se mantém em diferentes culturas, é preciso ficar de olho também em outras fases da cultura da soja. Bem, o percevejo ele pode atacar, pode se alimentar, né, mesmo da haste ou da folha, mas ele é mais importante quando ele ataca a vagem, que contém o grão, né? E é ali que ele encontra uma nutrição com maior teor nutricional. Então, a presença da vagem na planta faz com que o ciclo e a reprodução do percevejo ocorra de forma mais intensa. Antes da gente ir para o próximo bloco, já vá pensando na importância de conhecer um pouco mais sobre os insetos que habitam as plantações. Veja quantos amigos do produtor podem estar no meio da lavoura. Estamos numa lavoura de aveia, é de aveia preta. Ela está sendo preparada para a semeadura de soja, que em breve deve acontecer. E o objetivo aqui é visualizar exatamente a diversidade de insetos, né? Existem alguns insetos praga e também existem muitos insetos benéficos. Isso que a gente quer chamar a atenção do agricultor, porque mesmo antes de instalar a lavoura dele, né, a gente pode ver aqui já saindo, né, um inseto, por mais pequeno que seja, é um inseto benéfico. É um inseto predador, é um imaturo de um crisopídeo. Esse inseto ele se alimenta de pulgões, né, no caso da aveia, mas também ele pode atacar ovos de lagartas, uma diversidade de pragas que atacam a lavoura, e esse inimigo natural pode então causar o controle natural e pode ajudar o agricultor. Infelizmente tem sido muito comum, né, que os agricultores estarem usando inseticidas em mistura com herbicida na dessecação, né? Às vezes nem tem uma quantidade de pragas que justifique esse controle, que é o que acontece na grande parte das vezes, e ele acaba eliminando. Muitas vezes a utilização desse inseticida é bastante barato, né? São inseticidas de um modo geral baratos, né, generalistas, mas acabam eliminando algumas das pragas que às vezes não são nem tão importantes para a cultura que vem a seguir, que seria a soja, mas eliminam uma grande quantidade de inimigos naturais. E esses inimigos naturais eles ajudam, né, o agricultor no sentido de reduzir a pressão de ataque de pragas na cultura que vem a seguir, né, que no caso seria a soja.
No próximo bloco do Técnica Rural, você vai aprender a diferenciar as principais